Sabadão repleto de informações importantes no mundo da bola. Vou te atualizar sobre as situações de cada um dos atletas pretendidos pelo Palmeiras, para contar também que Matheus Pereira já disse sim ao Corinthians. Tem informação importante no São Paulo. Dalber pode mesmo ser contratado como lateral esquerdo. Já o Flamengo, que tem um acerto com o Rossi, pode ver seu goleiro indo para a Arábia Saudita. Vasco da Gama pensou em Papo Gomes, argentino que acaba de ser campeão mundial. Falo também sobre o Cruzeiro e seu patrocinador master. Tem várias outras informações, tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Prometo deixar vocês a par de tudo que tá rolando no mundo dos bastidores, mercado, finanças e muito mais. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like e de se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Para contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de BetWinner, a casa de apostas esportivas que sempre prepara cotações legais. Tô mostrando na tela os jogos do Campeonato Paulista nesse final de semana, sábado com 4 partidas importantes. Vou dar uma ousada e apostar na vitória da minha Portuguesa contra o Red Bull Bragantino, cotação a R$ 4,16. Estou apostando R$100. Se a Lusa vencer, vou faturar R$ 416. Queria sugerir que você apostasse na vitória do Corinthians contra a Inter em Limeira. Cotação a 1,76. Vou colocar R$200 para voltar em R$ 352. Para apostar na BetWinner, você já sabe, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro, preencha todas as informações e não esqueça de usar o código que é Nicola1 para ter direito a 100% de bônus. Vem se divertir comigo na BetWinner. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Cruzeiro, que programou para as 10 da manhã desse sábado o anúncio de seu patrocínio master. Venho contando para vocês há bastante tempo que trata-se do maior patrocínio da história do clube, com uma casa de apostas esportivas, negócio que deve girar na casa dos 25 milhões de reais, podendo chegar até 30 por temporada. Vai ficar entre o terceiro e o quarto patrocínio mais importante e bem pago do futebol brasileiro. Traremos atualizações ao longo do sábado. Bora contar também que o Palmeiras vai enfrentar o Goiás na semifinal da Copa São Paulo de Juniores nesse sábado no Allianz Parque, enquanto o Santos jogará contra o América na Vila Belmiro no domingo. Federação Paulista quem tomou a decisão de levar os jogos para as casas de Palmeiras e Santos, irritando seus adversários. Bora falar também que os ingressos para a semifinal e final do Mundial de Clubes já estão à disposição, com preços bem interessantes. Eu me refiro ao Mundial de Clubes, do qual o Flamengo participa no mês de fevereiro. Para a semifinal, o ingresso mais barato a R$ 50, o mais caro a R$ 152. Já na grande decisão, o ingresso mais caro a R$ 200, nada comparável aos preços cobrados durante a Copa do Mundo da FIFA. Bora falar agora sobre o Atlético Goianiense, que anunciou nas últimas horas a compra de mais 40% dos direitos econômicos do Baralhas, volante que é pretendido pelo Internacional. O Dragão tinha 60%, comprou 40% do Ituano e passou a ser dono de 100% dos direitos econômicos. O Inter já fez uma proposta, o Dragão fez uma contraproposta e o Baralhas pode se tornar em breve jogador do Colorado. Para fechar o giro de notícias, contar que Paulo Guerreiro chegou a um acordo com o Racing e vai ser anunciado muito em breve. O atacante peruano, com passagens pelo futebol brasileiro, não conseguiu clubes por aqui. Quero te atualizar também que o Atlético Paranaense emprestou o zagueiro Luan Patrick para o Red Bull Bragantino, empréstimo até o fim da temporada, e que o Fortaleza anunciou a contratação de Júnior Santos, atacante que pertencia ao Sanfrecce Hiroshima e que tinha negociações com o Botafogo nos últimos dias. Fortaleza vai desembolsar cerca de 3 milhões e 700 mil reais, contrato até dezembro de 2025. Bora falar sobre o Palmeiras e as chances de cada um dos reforços especulados pro Verdão nos últimos dias. Quero começar falando sobre Michael, que pertence ao Al Hilal. Antes de gravar o vídeo, consultei minha fonte que disse o seguinte, abre aspas, há interesse, mas é uma negociação muito difícil, fecha aspas. Michael, que tem sido titular no Al Hilal, clube que disputará o Mundial de Clubes a partir de fevereiro. Para piorar, o Al Hilal tem um transfer ban contra si, ou seja, ele não pode registrar novos atletas. Se negociar o Michael com o Palmeiras, não vai poder substituí-lo para o Mundial de Clubes, o que torna o negócio extremamente complexo, especialmente até o mês de fevereiro. Michael, que tem sido titular e custou 8 milhões e meio de dólares. O torcedor do Palmeiras não gostou muito dessa possibilidade, especialmente porque
porque o Michael fez tatuagem do Flamengo em uma das suas pernas, mas vamos ver como é que essa história termina. Quero falar sobre Jean Lucas, volante que pertence ao Mônaco e que conversa com o Palmeiras já há algum tempo. Minha fonte disse o seguinte, abre aspas, ele seria envolvido na negociação do Danilo. Como não aconteceu, complicou, mas não está totalmente descartado, fecha aspas. Palmeiras segue tentando convencer o Mônaco. Primeiro é emprestá-lo, se não rolar, para vendê-lo em definitivo por um valor menor possível. Outro nome cotado para o lugar do Danilo é de Matheus Henrique. Frase da minha fonte. Não passou de uma consulta. O Palmeiras assegura que nunca fez proposta oficial ao Sassuolo, time italiano que comprou o jogador do Grêmio por 10 milhões de euros. Para fechar, quero te assegurar que Claudinho não tem a menor possibilidade de ser contratado, atacante do Zenit, que de fato interessou ao Palmeiras em dezembro. Houve uma consulta, o presidente do clube russo já afirmou que não há nenhuma chance de negociação, assim como Jean Carlos, que foi recentemente especulado. Jean Carlos, ex-meia do Náutico, comprado recentemente pelo Ceará. O Palmeiras assegura que nunca nem discutiu tal possibilidade. Hora de falar sobre o Corinthians, que tem um acerto verbal com o Matheus Pereira. Pelo menos foi o que me garantiu uma fonte importante dentro do Parque São Jorge. As frases dessa minha fonte sobre o tema são as seguintes, abre aspas. Estamos em compasso de espera, mas com otimismo. O Matheus se mostrou bem interessado em vir, está tentando ajudar no empréstimo e a proposta do Corinthians já foi feita ao Al Hilal, fecha aspas. Resta saber agora se o time saudita vai aceitar ou não a proposta. É a mesma situação que eu contei para vocês agora há pouco em relação ao Michael. O Al Hilal tem um transfer ban contra si e não pode registrar novos atletas. A diferença do Matheus Pereira em relação ao Michael é que o Matheus não vem sendo utilizado pelo técnico argentino Ramon Dias. Já são 5 partidas sem que ele entre em campo. Todas por opção do treinador. Ele ainda chegou a ficar 2 jogos no banco, nos últimos 3 nem sequer foi relacionado a uma queda de braço grande entre as partes. É legal lembrar que o Matheus Pereira tem 26 anos de idade, na atual temporada esteve em campo em 8 partidas, a última delas em 21 de dezembro. Jogador que fez na Premier League números bastante interessantes pelo West Brom, seria titular absoluto em vários clubes do futebol brasileiro, e a notícia de que ele tem um acordo verbal com o Corinthians é que tem causado o otimismo. Só vale a lembrança de que o Botafogo tentou durante toda a temporada passada fechar com o Al Hilal, mesmo com acordo com o jogador, não conseguiu avançar nas tratativas. O Al Hilal havia desembolsado 18 milhões de euros para comprar o Matheus Pereira do West Brom há 2 anos. Só para arrematar mais uma informação importante, o Corinthians tenta nos últimos dias chegar a um acordo para rescisão amigável do contrato com o Luan. Já contei para vocês que o Luan tem vínculo até 31 de dezembro e vai custar ao Corinthians daqui até 31 de dezembro cerca de 10 milhões de reais. O Corinthians topa bancar parte dessa remuneração para que o Luan rescinda, mas ainda não há acordo entre as partes. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que segue na busca por um camisa 10, posição mais complexa para o clube para 777. Vários nomes já foram tentados. O mais novo, Papo Gomes, meio atacante argentino, veste a camisa 10 do Sevilha, 34 anos de idade. O Vasco se aproveitou do fato de o Papo Gomes não viver o melhor dos seus momentos com a camisa do Sevilha, tem jogado muito pouco para fazer uma proposta. Informação que foi divulgada pelo canal Atenção Vascaínos, que cobre o Cruz Maltino. O Papo Gomes não entra em campo desde 6 de novembro. Na atual temporada foram 17 jogos, sendo 9 como titular e 8 na condição de reserva. Apesar da perda de protagonismo, nem o Papo Gomes nem o Sevilha parecem dispostos a fazer negócio por agora. Transação das mais complexas, para não dizer impossíveis. Vasco segue em busca de outros atletas para essa posição, mas o fato de estar pensando em nomes grandes como Papo Gomes e Isco faz com que o torcedor vascaíno pense alto e fique contente. Só para arrematar sobre o Vasco, mais 2 informações importantes. O zagueiro Ramos, do Central Espanhol, chegou a responder a torcedores do Vasco, ou dizer que estava respondendo a torcedores do Vasco, e de que poderia pintar como reforço Cruz Maltino. Consultei uma fonte minha que assegurou que esse nome nunca foi discutido, embora o Vasco busque um atleta para a posição, para a zaga. Já os executivos da 777 se encontraram recentemente com o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, e pediram garantias a respeito da licitação do Maracanã. Você sabe que a última licitação foi das mais complexas.
e o governador teria dito que não pode dar muitas garantias. A licitação do Maracanã tem causado uma guerra de bastidores do Vasco contra Flamengo/Fluminense. E que história é essa de que o futuro goleiro do Flamengo, Agustín Rossi, jogará na Arábia Saudita? Notícia que começou a pipocar nos veículos de comunicação argentinos ao longo da sexta-feira e foi ganhando corpo. A tendência é que o Boca empreste o Rossi ao Al Nassr, o mesmo time do Talisca e do Cristiano Ronaldo, até 30 de junho. Aí você deve estar pensando, mas Nicola, o cara é do Flamengo. Não. O Agustín Rossi assinou um pré-contrato com o Flamengo que faz do rubro-negro dono dos seus direitos econômicos a partir de 1º de julho. Nos 6 primeiros meses do ano, o Agustín Rossi segue vinculado ao Boca, que já deixou bem claro que não tem a intenção de liberá-lo para o Flamengo, mesmo com uma compensação financeira. O Al Nassr, que acaba de perder o goleiro colombiano Ospina, que se machucou, está em busca de um substituto e entrou em negociações com o Boca Juniors oferecendo $1,5 milhão, algo na casa dos 8 milhões de reais. Boca gostou da oferta e já deu aval para que o Rossi negocie com o clube saudita. Se o Rossi aceitar ficar emprestado na Arábia Saudita, vai haver o acordo e ele volta em 1º de julho, aí sim, para se tornar jogador em definitivo do Flamengo. Por que poderia ser interessante para o Rossi? Porque ele se manteria em forma durante esse período e porque ganharia na Arábia Saudita muito mais do que os R$59 mil por mês a que tem direito com a camisa do Boca Juniors. A tendência é que esse negócio avance. Para completar sobre o Flamengo, queria te atualizar a respeito de João Gomes, cada vez mais chances dele ir para o Lyon em vez de ir para o Wolverhampton, que estacionou na proposta de 17 milhões de euros. Você sabe que o Lyon ofereceu 19 milhões de euros. Além da grana, joga a favor da proposta do clube francês a boa relação do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, com o dono do Botafogo, John Textor, que é também o principal acionista do Lyon. Os dirigentes têm conversado com bastante frequência e o Landim já deu a entender que se o João Gomes não jogar no Lyon, vai permanecer no Flamengo. Esse martelo deve ser batido nos próximos dias. Entre outras coisas, falta convencer o João Gomes a abrir mão da proposta para jogar na Inglaterra para atuar no futebol francês. Para fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e a chance de o lateral esquerdo Dalbert, 29 anos de idade, que pertence à Inter de Milão, ser contratado pelo tricolor. São Paulo está em busca de um jogador para essa posição a pedido do Rogério Ceni. Dependesse da diretoria, ninguém seria contratado, mas o Rogério tem atacado de forma pública sobre a necessidade urgente da contratação de um jogador para esse setor. O nome do Dalbert foi oferecido ao São Paulo nos últimos dias. Se você não o conhece, saiu cedo do Brasil, jogou em Portugal e atualmente veste a camisa da Inter de Milão. Veste não seria a melhor expressão, ele está quase um ano fora, se recuperando de uma contusão no joelho. Inclusive, se o São Paulo o contratasse, precisaria primeiro recuperá-lo para depois ter a oportunidade de colocar o Dalbert em campo. E isso joga de maneira contrária à sua aquisição. O São Paulo precisaria de um lateral para agora. Até porque em algumas semanas volta a contar com o Patrick Lanza, lateral de 20 anos de idade, que tem sido titular da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. E aí, para trazer uma informação minha, antes de gravar o vídeo, conversei com um dirigente do São Paulo que admitiu o interesse no Dalbert, afirmou que ele foi oferecido, que foi um nome bem avaliado, mas essa questão física, que o impede de atuar pelas próximas semanas, torna o negócio praticamente impossível. São Paulo está em busca de outras alternativas no mercado. Tricolor que em dezembro havia pensado no Felipe Jonathan, mas acabou descartando. Também conversou com o Santos a respeito do Lucas Pires, que seria envolvido numa troca do Patrick, o Patrick indo para o Santos, o John e o Lucas Pires indo para o São Paulo. O Santos não quis fazer o negócio. Tricolor que também fez proposta por Juninho Capixaba, que havia ficado livre do Grêmio, mas o Juninho preferiu a proposta do Red Bull Bragantino, onde vai ganhar bem mais do que ganharia no Morumbi. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse sábado. Espero que tenham curtido o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal e voltem mais tarde para que eu possa deixar vocês num novo vídeo super bem informado sobre as últimas do mercado. Abraço, tchau!